Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este curso de preparação para a consagração total a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem. É uma alegria tê-los aqui para discutirmos o tema O Pecado e o Seu Preço, tema muito importante da nossa preparação. Para mim foi muito importante. Pensamos na proteção do glorioso São José e da sua esposa, nossa Mãe do céu e da terra, nossa Rainha do céu e da terra, a Virgem Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos, São José. Meus irmãos, é com alegria que vamos falar sobre este tema hoje, muito importante, para que a gente entenda e lute até a morte contra o pecado. Então, vou diminuir um pouquinho aqui a minha imagem para que a gente possa ver melhor os slides. Tá? Nosso primeiro slide aqui apresentado. O pecado e o seu preço. São Paulo, na sua carta aos Romanos, nos diz, nos afirma, terminando o seu 6º capítulo, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, fazendo o antagonismo entre o pecado e a graça, esse dualismo, essa dicotomia, esse antagonismo entre o pecado e a vida eterna, ou seja, o pecado nos leva para a morte já nesta vida, a morte espiritual, e também para a morte eterna, a perda da visão de Deus, da visão beatífica de Deus, ou seja, a privação da posse de Deus, a ausência de Deus, que a gente costuma chamar atualmente de inferno. Isso é a consequência. A morte, o sofrimento, a dor, a angústia é fruto do pecado e nos leva à perdição eterna. Nosso Senhor nos avisa isso em muitos momentos na Sagrada Escritura. Ele nos diz isso muito claramente. Mas para que a gente entenda essa afirmação tão forte, tão categórica, tão teológica de São Paulo, apóstolo, nós precisamos entender a gravidade do pecado, entendermos o que é o pecado, a definição de pecado, entendermos as consequências dele na nossa alma. Enfim, o que nós vamos abordar aqui hoje é um tema realmente importante. A primeira coisa é qual a gravidade, essa comparação entre o pecado espiritual, né, a consequência na alma. Vale muito a pena a gente pegar esse exemplo da medicina. O indivíduo aparece uma lesão no rosto, uma lesão pequena, ele vai no dermatologista, o dermatologista diz: não, isso é uma ptiríase alba. É um nome difícil, é um nome estranho, ele nunca ouviu antes, mas com o tratamento eu vou entender se é grave ou se não é essa doença. Se ela disser assim, não, o tratamento é apenas você passar um creme à base de um anti-inflamatório tópico, um corticosteroide, e vai resolver a sua lesão na face. Eu não posso entender o que é ptiríase alba, qual é a causa, qual é o tratamento. Posso até não entender o que é um corticoide, mas eu sei que é uma doença, que o tratamento é um creme na pele, não é uma doença grave. Mas se você for lá e ele disser assim, não, isso é uma lesão, essa lesão é provavelmente um melanoma, que precisa fazer uma cirurgia ampla, com margem, depois você vai ter que fazer provavelmente um tratamento radioterápico complementar para evitar a recidiva. Você também não sabe o que é melanoma, mas pelo tratamento você entendeu que é uma doença grave, uma doença que pode levar ao óbito. Então, para a gente entender isso no contexto da história da salvação, qual foi o tratamento exigido para o pecado de nossos primeiros pais, os nossos pecados pessoais? Que Deus se fizesse homem para carregar uma cruz e morrer por nós. Essa é a crença central do cristianismo. A morte de Cristo nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu um novo começo. Cristo morreu por nós e
ao morrer, ele anulou a própria morte. Ele pagou a pena na cruz que era devida a mim e a cada um dos senhores e das senhoras. Esse foi o tratamento planejado, elaborado, pensado por Deus para remediar as consequências do pecado. Ou seja, é algo muito grave, porque foi preciso Deus se encarnar. Essa é a história da salvação. Essa é o coração, essa é a raiz, esse é o centro do cristianismo. Deus se fez homem para pagar a culpa que lhe era devida. Nenhuma outra religião, nenhuma outra ideologia concebe Deus se fazer homem para pagar a culpa que não era dele, a culpa era nossa. Que culpa? A culpa do pecado. Então eu tenho que entender melhor o que é o pecado, porque para que eu entenda um Deus, Pai, que permite que o seu próprio Filho se encarne, sofra e morra numa cruz, que Deus é esse? São Bernardo de Claraval nos diz: a única razão do Pai, o Criador, o próprio bem, a bondade infinita, o Deus da misericórdia, ter permitido que seu único filho, amado, único e amado filho, Deus com Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, que ele viesse a esta terra para morrer pelos nossos pecados. Deus permitiu isso para que ele pudesse, com isso, resgatar toda a humanidade. Esta é a crença central do cristianismo, repito. Então o pecado é algo muito grave. Este é o tratamento do pecado, a encarnação de um Deus. Então vamos nós, a definição, o que é o pecado? O pecado, como nos diz CIC, quer dizer Catecismo da Igreja Católica, lá nos seus parágrafos 140, 1849 e 1850, ele vai dizer, em resumo, que é uma falta de amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Então, é a falta da caridade. A caridade é este amor verdadeiro ao Deus e ao próximo por Deus. A Deus por ele mesmo e ao próximo por Deus, por causa de um apego perverso a certos bens. Ou seja, eu troco, eu deixo de amar a Deus e passo a amar outras coisas criadas, e isso passa a ser uma ofensa direta a Deus, é ao coração de Jesus que você ofende. Por isso que ele aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, na França, no século XVII, e mostra um coração cheio de espinhos, porque aquele coração é o coração que sofre, porque é uma ofensa direta a Deus. O pecado desvia de Deus os nossos corações. Em hebraico e em aramaico, então aí as duas formas do significado da palavra pecado, que quer dizer, traduzindo, errar o alvo. Quando você quer ser feliz, preenchendo a sua vida, o seu coração, o vazio que cada um de nós tem dentro de si, causado pelo pecado, quando você quer preencher esse vazio com algo que não seja Deus, você erra o alvo, você tira de Deus o que lhe é devido. Porque fomos feitos para Deus e não para nós mesmos. Muitas vezes nós queremos preencher esse vazio com comida, com sexo, com dinheiro, com ócio, com a preguiça, com a ira, com o outro, através da inveja, ou com nós mesmos, através da soberba. Esses são os 7 pecados capitais quando nós erramos o alvo. Queremos que qualquer coisa criada preenche esse vazio que existe dentro de nós. Por isso que pecado, por definição, é esse errar o alvo. São João Paulo II nos resume essa doutrina sobre o pecado, dizendo que nós pecamos quando procuramos Deus aonde ele não pode ser encontrado. Num prato de comida, numa bebida, numa noite de sexo, numa viagem, em dinheiro, em posses, em poder, em prestígio. Tudo isso, as pessoas, nós todos buscamos a nossa felicidade nessas coisas e nós não conseguimos encontrar. Santo Agostinho já diz lá
terceiro, um quarto século depois de Cristo, né? Quarto século que ele viveu, depois de Cristo, ele já nos diz, é fruto do amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Né? Ele, como um grande escritor, um grande poeta, ele resume nisso o pecado. A definição do pecado, segundo São Agostinho, segundo Santo Agostinho, é o fruto do amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E aí nós perguntamos, meu Deus, por que nós pecamos? Se nós vamos ofender a Deus, se eu já entendi que é uma ofensa ao coração de Jesus, que aquilo vai me levar à morte eterna, à morte já nessa vida, ao sofrimento, à dor, à angústia, levar sofrimento a outras pessoas, mas por que apesar disso, apesar de saber disso, eu não consigo me libertar dos pecados? Porque a natureza, meus irmãos, está ferida nas suas próprias forças naturais. Ela está sujeita à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e ela está inclinada ao pecado. Isso nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 405, e essa inclinação de nós todos ao pecado é algo que a teologia chama de concupiscência. Essa concupiscência, ela é fruto de uma ferida que foi causada em nossas almas em decorrência do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, o pecado original. O primeiro que assim o chamou foi Santo Agostinho, que nós acabamos de citar. Ele diz que é pecado original porque ele é originante dos pecados pessoais cometidos em seguida por mau uso da liberdade. Então, lá no início da igreja, várias heresias surgiam, principalmente o pelagianismo, e Santo Agostinho, com a sua sabedoria iluminada por Deus, vem nos ensinar. E a igreja mantém esse ensinamento de Agostinho, coloca no seu magistério, coloca em concílios, coloca isso no seu catecismo. O Santo Magistério nos diz que existe um pecado cometido por nossos primeiros pais que nos fez fracos, feridos, ignorantes, sujeitos às tentações da carne, fracos para lutar contra tudo isto. Não é santo, mas o venerável, né, o nosso Papa Emérito Bento XVI, ele nos diz que a incapacidade de compreender essa questão do pecado original é um dos problemas mais urgentes que nós precisamos resolver. O pecado original, inclusive, meus irmãos, é um dogma. Só existem 44 dogmas de fé na nossa igreja. Dogma é um farol, uma luz que brilha para iluminar a escuridão, as trevas da ignorância. E a igreja definiu isso 44 vezes. E um desses dogmas é o pecado original, é um dogma de fé desde o concílio de Éfeso. É um concílio que aconteceu para acabar com a heresia pelagiana, em que Santo Agostinho a sua doutrina pôde nos esclarecer. Então, desde o ano 430, depois de Cristo, obviamente, a igreja definiu o pecado original como um dogma de fé. Para que a gente entenda o pecado original, nós temos que entender que Deus, no plano inicial de Deus, o homem não seria manchado por esse pecado. Adão e Eva não o foram, eles eram imaculados, como a Santíssima Virgem também o é. Eles foram preservados do pecado original porque não havia essa determinação no plano de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, constituindo-o na sua amizade. De todas as criaturas visíveis, ou seja, fora os anjos, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ou seja, os anjos também são capazes de conhecer e amar o seu Criador. Mas do mundo criado, o mundo que nos rodeia, somente o homem é capaz de amar e conhecer o seu Criador. Nós não fomos criados maus, inclinados para o pecado. Nós nos tornamos maus
como consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Por quê? Porque, tentado pela serpente, como nos diz o Catecismo no seu parágrafo 397, tentado pelo diabo, o homem deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Por isso que é tão linda essa palavra que Jesus pede que uma santa, uma freira, que depois se tornaria santa, pinte um quadro e coloque lá embaixo, Senhor Jesus, eu confio em vós. Porque o pecado original surgiu dessa falta de confiança em Deus. Abusando da liberdade, o homem desobedeceu ao mandamento de Deus. Qual era o mandamento? Se comerdes do fruto desta árvore, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, isso foi uma definição que cabe somente a Deus. A tentação do diabo foi esse, né? Se comerdes deste fruto, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a tentação pela qual nossos pais caíram. Porque Deus, você pode comer de tudo, tudo você pode dar nome aos animais, você pode se servir de toda a criação, mas a definição do certo e do errado compete a Deus. E o homem, a toda a sua história, quer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem, a desobediência ao mandamento. O mandamento de confiar que ele sabe o que é o bom e o ruim para cada um de nós. Daí em diante, meus irmãos, todo pecado sempre será uma desobediência a Deus, uma falta de confiança na sua bondade, na sua providência, na sua presença, no seu amor por nós. É o fruto do amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Ou seja, o querendo ser Deus. Deus havia planejado nos fazer deuses por participação. Santa Teresa d'Ávila explica isso muito bem. Ser Deus por participação, ou seja, participar da divindade de Deus, amando-o, em resposta ao amor que ele por primeiro nos amou, obedecendo aos seus mandamentos. Mas o homem quis se fazer Deus por usurpação, tomando o lugar de Deus. Cada vez que nós pecamos, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós queremos preencher o local que é a Ele devido, com comida, com bebida, com sexo, com dinheiro, com o ócio, com o ódio, com a inveja, com nós mesmos. É o fruto do amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Adão e Eva, eles cometeram um pecado. Nós contraímos. O pecado original é por nós contraído e não cometido. Como é que o pecado foi transmitido a cada um de nós? Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas afetou a natureza humana. Essa condição é um estado, não é um ato. Nós nascemos manchados pelo pecado original. E você pode perguntar assim, meu irmão, por que Deus quis colocar Adão e Eva à prova? Por que ele testou a confiança de Adão e Eva nele? Porque nós somos criados livres. Sem liberdade, meu irmão, o homem não seria humano. Seria como os animais, que não têm razão nem vontade. Os animais, como nós, têm sentimentos, têm memória, têm imaginação, mas eles não têm razão e vontade, eles não entendem, eles não decidem. Eles agem tão somente pelo instinto. Nós agimos, a nossa ação ela é iluminada pela razão e movida pela vontade. Um ato virtuoso foi um ato que eu decidi fazer, eu entendi que estava errado, falar mal de alguém, olhar para uma imagem luxuriosa,
desejar o mal a alguém, mas eu decidi que eu não faria isso, porque eu entendi que aquilo ia ofender a Deus e a minha vontade diz não. Isso é um ato virtuoso e o que é um ato pecaminoso. O que é um vício, um pecado? É uma pessoa chega para falar mal de outra, eu sei que aquilo está errado, mas eu caio na tentação e digo, realmente aquela pessoa é isso, é aquilo. E ao matar, aniquilar a sua reputação, eu cometo um pecado gravíssimo, né? Um pecado de assassinar espiritualmente aquela pessoa. Então isso é a liberdade que Deus deu a Adão e Eva e a cada um de nós. E nós precisávamos ser submetidos, nós precisamos ser submetidos à nossa vida, esse instante entre o nosso nascimento e o nosso último suspiro, é o único instante em que nós somos provados para, com o auxílio da graça, merecer o céu. Ou seja, sozinhos nós não conseguimos, mas com o auxílio da graça divina, nós nos fazemos merecedores do céu pelo Cristo ter derramado o seu sangue na cruz. Ele nos possibilitou associar com ele, associar a ele todos os nossos sofrimentos e entregar a Deus todas as nossas alegrias, dificuldades, sofrimentos, tristezas, entregar a ele, unir o nosso sofrimento. São Paulo pergunta, né? nos diz, o que faltou à paixão de Cristo, a paixão de Cristo é o que a nossa carne vai sofrer com Cristo, porque nós somos o seu corpo místico, a igreja, ao longo dos séculos, sofrendo com Cristo a cada Santa Missa que é celebrada, o sacrifício é renovado, e com o auxílio da graça, nós somos submetidos a uma prova para merecer o céu. Os anjos também foram testados, um terço deles disse, não servirei, e 2/3 disseram, sim, a esse Deus eu quero servir. Deus, sim, correu o risco, pois entendeu que sem liberdade não pode haver amor verdadeiro. Santa Irineu nos ensina isso muito claramente. O homem é racional e por isso semelhante a Deus, criado livre e senhor dos seus atos. Então, Santo Irineu nos ensina, que ele é festejado no dia 28 de junho, ele que viveu entre o ano 130 e o ano 200, ou seja, ali no segundo século da era cristã, já entendeu que essa liberdade que nos foi dada por Deus, por sermos racionais, está na raiz dos nossos pecados. Mas você pode dizer assim, o batismo não apaga, não nos purifica. O que é que o batismo faz com nós? O batismo, dentre tantas coisas, não é o nosso tema hoje aqui discutir o que o batismo faz em nós, mas no 405 do Catecismo, no parágrafo, diz que o batismo apaga o pecado original e reorienta o homem para Deus. Mas, vejam bem, meus irmãos e irmãs, as consequências para a natureza enfraquecida e inclinada para o mal persistem no homem. Ou seja, ele apaga o pecado, mas as consequências disso na alma ficam. A Virgem Maria Santíssima foi preservada. Este é o dogma da Imaculada Conceição. Esse é mais um, são 4 dogmas marianos. Um deles é da Imaculada Conceição. 1854 é o terceiro dogma. Né? O quarto foi em 1950. A Assunção, o primeiro e o segundo foram proclamados juntos, a maternidade divina, ou seja, ela é mãe de Deus, e a sua virgindade perpétua, ela foi virgem antes, durante e após o parto. Esses são os 2 primeiros, o terceiro, a Imaculada Conceição, e o quarto, a Assunção ao céu. As consequências do pecado ficam, ela não tinha, Nossa Senhora nunca pecou, ela foi preservada do pecado, e ela escolheu não pecar, ela lutou por toda a sua vida para não pecar. Nós, infelizmente, sofremos as consequências do pecado em nossa vida. Quais são as consequências? O que persiste no homem após o batismo como consequência do pecado original? Persiste a morte, a doença, o sofrimento
e as feridas. Ou seja, a morte, a doença, o sofrimento, nós já havíamos entendido no nosso primeiro slide, já nos mostra, São Paulo já nos diz isso aqui, né? O pecado, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e o Catecismo da Igreja Católica, seguindo Santo Tomás de Aquino, foi ele que explicou isso de forma mais clara. Ele diz que as feridas na alma são a ignorância, como ficou reduzida a nossa inteligência, a malícia, como ficou reduzida a nossa vontade, a fragilidade, ou seja, perdemos a virtude da fortaleza, como ficou reduzida a nossa sensibilidade, e a concupiscência. O que é isso? É como ficou o relacionamento entre o corpo e a alma. A alma deve dirigir as ações, os desejos do corpo e não o contrário. Então, eu vou dar um exemplo, só do último aqui, para a gente, não é o nosso tema principal hoje, as feridas da alma, mas só para a gente entender. Uma pessoa doente, um diabético, vamos supor, ou um hipertenso, né? Ele tem um alimento que ele sabe que não pode comer porque vai descompensar o seu diabetes, ou um paciente que tem enxaqueca, que sabe que quando come um determinado alimento rico em açúcar, carboidratos de rápida absorção, ele terá um quadro de cefaleia, ou um asmático, ou enfim, qualquer doença. A pessoa sabe que alguma coisa vai predispor a doença, mas ela sabe, mas o corpo pede aquele pudim de leite condensado, e ela come aquele pudim de leite condensado, sabendo que aquilo pode levar, inclusive, à morte, à UTI, a uma descompensação, a uma cetoacidose diabética, por exemplo, um aumento do nível da glicemia no sangue, um aumento do nível da glicemia, né, que é a glicose no sangue. Ou seja, o corpo, a vontade de comer, foi maior do que a razão de dizer assim, não, eu não posso, porque eu sou diabético, e esse alimento pode ser grave para a minha saúde. Então é o corpo e a alma, o corpo querendo o prazer da comida e a alma dizendo não, mas quando você cede, assim é a concupiscência, como ficou reduzida a autoridade da alma sobre o corpo. Perdão, está errado, né? A autoridade é a concupiscência, o corpo domina a alma. É o corpo que domina a alma, como deveria ser exatamente o contrário, a inteligência, a razão dominando os prazeres da carne. Então, isso é a concupiscência, fruto, consequência do pecado original. Ou seja, o batismo apaga a mancha do pecado, mas as consequências para a natureza persistem e convidam o homem para o combate espiritual. Meus irmãos, é aqui onde entra a consagração a Jesus por Maria. A Santíssima Virgem, aqui ao nosso lado, a Virgem puríssima e imaculada, que não foi manchada por esse pecado. Ela está a nos ajudar, a conosco nos auxiliar. O consagrado a Jesus por Maria, ele vive com 4 coisas. Ele vive com Maria, em Maria, ele vive por Maria e ele vive para Maria. Quando ele vive em Maria, ele vive debaixo do manto da Virgem. Ela que o demônio não tocou, é ela que vai nos levar, nos conduzir neste mundo, neste combate espiritual. Este combate espiritual que está posto lá no Gênesis, capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre os teus descendentes e os descendentes da serpente. Está lá no capítulo 3 do Gênesis. Está em todos os livros da Sagrada Escritura. E está lá no capítulo 12 do Apocalipse, quando São João relata que viu no céu uma mulher revestida de sol, coroada com 12 estrelas. E ali ele vai descrevendo, durante todo o capítulo 12, a sua primeira parte, descrevendo esse combate, que é o resumo das nossas vidas. Qualquer um de nós sabe, como diz o profeta João, capítulo 7, versículo 1, ele pergunta, não é uma luta a vida do homem sobre a terra? Eu não sou de decorar capítulo e versículo, não, mas essa pergunta que nos é feita,
através do livro do profeta Jó, não é uma luta, um combate à vida do homem sobre a terra. Cada um de nós, qualquer criança que passou da idade da razão, sabe que a vida nesta terra é um combate muito duro. Por quê? Porque nós somos convidados a combater, auxiliados pela graça, contra as consequências que ficaram, as feridas que ficaram na nossa alma em decorrência do pecado original. Como nos diz a Constituição Apostólica, alegria e esperança, Gaudium et Spes, ela diz, um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história. Essa Constituição Apostólica do Concílio Vaticano II, acontecido entre 1962 e 1965, agora já no século XX. Tendo começado nas origens, lá no Gênesis, há de durar até o último dia, conforme o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Só através, aqui, o concílio, né, os padres conciliares, nos ensinam, resumem toda a história da salvação. Só através de grandes esforços é que o homem, com a graça de Deus, consegue realizar a sua unidade interior. Ou seja, meus irmãos, a consagração a Jesus por Maria é esse momento de mudança nas nossas vidas, para que nós possamos viver, olha aqui, possamos viver com a graça de Deus, para com o nosso esforço, com a nossa decisão, sermos levados pela Santíssima Virgem, pela mão, até o seu Filho no dia do nosso juízo. Essa dúvida, como chegar ao céu, mexeu a cabeça desses dois homens aqui, Pelágio, aqui Lutero. Pelágio dizia, eu consigo chegar ao céu com os meus esforços, não preciso da graça. Foi quando Santo Agostinho vai nos explicar a importância do sofrimento redentor de Cristo na cruz. A redenção que Cristo nos deu na cruz. Então, Pelágio negava o auxílio da graça. E Lutero diz, não, eu não preciso me esforçar, eu não consigo pelo meu esforço, é somente a fé. Somente a fé. Somente a graça. São 5 solos de Lutero. Quando, na realidade, o que é que nos diz a nossa Santa Mãe Igreja? Acabamos de ler, somente através de grandes esforços, ou seja, da ascese, da mortificação, quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ou seja, eu tenho que carregar também a cruz com Cristo. E, obviamente, auxiliado pela graça, e a graça a gente recebe todos os dias, a graça atual, mas em especial a graça dos sacramentos, viver sob o influxo da graça sacramental, a comunhão mais frequentemente possível, o sacramento da penitência, sendo batizado, sendo crismado, soldado de Cristo, ou seja, é assim que nós vamos construindo, passando por essa vida, construindo o nosso caminho que nos leva até o céu. Santo Agostinho diz assim, meu irmão, se você não consegue entender tudo ainda, se isso é muito teológico, se é muita doutrina para você, meu irmão, se não podes entender, crê para que entendas. A fé precede e o intelecto segue. Esta é a fé simples, a fé pura, a fé do carvoeiro. A fé do carvoeiro, a pessoa que fabrica carvão, uma pessoa simples, humilde. O que ela crê? Ela crê no que crê a igreja. Isso é uma lenda que o demônio foi tentar, né, que é o que ele faz, ele é o tentador, ele foi tentar uma pessoa de fé simples e perguntava, rapaz, no que é que você acredita? Eu acredito no que a igreja acredita. E ele disse, o que a igreja acredita? A igreja acredita no que eu acredito. Ou seja, essa é uma fé simples. Se ainda não está na fase de entender, meu irmão, dê o primeiro passo, creia, acredite, confie na igreja, na santa doutrina da igreja de Cristo, da verdadeira e única igreja de Cristo. E aí, isso vai abrir o teu coração para que a fé entre
e você possa compreender o que você crê. Aí você pode perguntar, meu irmão, existem pecados mais graves ou todo pecado é uma ofensa a Deus? E aí nós vamos à primeira carta de São João, capítulo 5, ele diz, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por ele. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Perdão, aqui está pequenininho, não consegui ler aqui o slide. Mas vocês entenderam que aí ele está fazendo, clareando, respondendo a essa dúvida. Existem pecados que levam à morte, existem pecados que não levam à morte. Isso está na Sagrada Escritura. O magistério definiu isso como os pecados mortais e veniais. E aqui nós vamos ter que comentar um pouquinho sobre isso. Aqui é uma ilustração antiga da igreja que nos diz que na graça, quando você está na graça de Deus, o seu anjo da guarda pode agir diretamente em você. Aqui, quando você está no pecado venial, o anjo já não pode ter total acesso. E quando você está manchado, infelizmente, pelo coração endurecido pelo pecado mortal, o anjo está apartado de você. Então vamos entender melhor essa classificação que está explicado lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1654, 1864. Quem não tiver o catecismo em casa deve tê-lo, é muito importante ter sempre o catecismo. Estou procurando o meu aqui, mas ele não está à mão para eu mostrar para os senhores, mas na internet você acessa muito facilmente, gratuitamente, no site do Vaticano. Então, o pecado venial é o pecado que deixa subsistir a caridade, ou seja, não morre a caridade, embora ofenda a caridade, fere a caridade, mas ela ainda existe, enquanto que o pecado mortal destrói a caridade. A caridade é o amor que nós temos a Deus e ao próximo em Deus. O venial traduz um afeto desordenado aos bens criados, impede o progresso da pessoa no exercício das virtudes e na prática do bem moral. Merece penas temporais. O pecado venial, deliberado e não seguido de arrependimento, dispõe pouco a pouco para cometer o pecado mortal. Então, o pecado venial é algo que nós devemos lutar até o sangue, se for preciso. Já o pecado mortal desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, a sua alegria, a sua bem-aventurança, preferindo-se um bem inferior. Nós já falamos sobre isso. Quando nós falamos da substituição, nós queremos preencher o local que pertence a Deus com as coisas criadas e jamais conseguiremos ser felizes dessa forma. Por isso que ele acarreta a perda da graça santificante e nos predispõe ao inferno, como Jesus avisa tantas vezes, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala muitas vezes sobre o inferno, causado pelas nossas decisões, pelo nosso mau uso da liberdade. Então, o pecado mortal, definido pela Igreja Católica, a Igreja de Cristo, é todo pecado que tem como objeto a matéria grave. O que é matéria grave? São os pecados que estão contidos nos 10 mandamentos. Nós vamos ter um outro momento para comentar sobre cada um dos 10 mandamentos. Mas para ser pecado mortal, tem que estar entre os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos da lei de Deus, ou dos 5 mandamentos das leis da igreja. Nós também vamos comentar isso em um outro momento. Tá? E que é cometido com essas características, consciência e deliberado, ou seja, são 3 as condições para ser um pecado mortal: ser matéria grave, 10 mandamentos ou 5 da igreja, ser cometido com plena consciência e ser cometido deliberadamente. Essas 3 características nós temos que entender. A primeira que eu queria comentar com os senhores, é sobre a plena consciência. A pessoa pode dizer, então, Chimenez, já que se eu não souber que é pecado, não é pecado mortal. Então, às vezes você vai comentar com a pessoa e a pessoa diz assim, não, Chimenez, nem me conte, não, pare de me contar, porque se eu ficar sabendo, eu vou me comprometer, eu vou ter que seguir os mandamentos. Isso
Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, já lá no século XIII, já nos diz a ignorância afetada e a ignorância invencível. O que é a ignorância afetada? A ignorância afetada e o endurecimento de coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Ou seja, eu tive a oportunidade de saber o que é o pecado, mas eu me abstive de ter essa informação. Isso agrava o pecado. Mas, gente, como é que eu posso? Hoje nós vivemos num mundo que com um celular você digita assim, quais os 10 mandamentos aqui? Em 3 segundos você vai ter a resposta aqui na tela e você pode ler. Não tem razão para você não conhecer, para você não ter a plena consciência. O que é ignorância invencível, chineses? É aquela involuntária. Essa sim pode diminuir ou mesmo desculpar a imputabilidade, ou seja, a culpa perante aquela falta. Vamos imaginar o índio que estava nas Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo. Ele não tinha obrigação de conhecer os 10 mandamentos, apesar de nós vamos já comentar um pouquinho sobre a lei natural, mas os 10 mandamentos ele não tinha obrigação de conhecer por completo. Mas, que é o que ele diz, parte do princípio de que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo homem, no nosso coração. Os impulsos da sensibilidade e das paixões podem também diminuir o caráter voluntário e livre da falta. Tá? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é a lei natural. Isso aqui é Cícero, que nos diz, escreve já no primeiro século antes de Cristo, ou seja, ele nasceu antes de nosso Senhor Jesus Cristo, no último século antes de Cristo, né? Morreu no ano 43 antes do nascimento de nosso Senhor. Ele diz, a razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe. Ele diz, essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada. Não é uma lei de Roma e outra em Atenas, uma apenas e outra depois, mas uma, sempre eterna, imutável, entre todos os povos e em todos os tempos. Ou seja, meu irmão, a razão, esse homem não era judeu, esse homem era romano, Cícero, poeta, escritor romano, ele consegue compreender que pela lei natural, ou seja, pelo discernimento do bem e do mal que Deus coloca no coração de cada um de nós sabemos o que é o certo e o errado. Deus não precisaria ter escrito com o seu dedo numa pedra. Deus não precisaria. Deus escreveu nas tábuas da lei o que os homens não conseguiam ler nos seus corações, nos ensina Santo Agostinho. Ou seja, Deus não precisaria, mas pela dureza do nosso coração, Deus escreveu com o seu próprio dedo as pedras da lei, as tábuas da lei. Isso é a plena consciência. Espero que tenham conseguido compreender. E deliberadamente, o que quer dizer isso? Implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma opção pessoal. Tem que ter a participação da vontade. Quem peca, meus irmãos, não é a razão, é a vontade. A vontade tem que consentir. Sentir não é pecado. O pecado é o consentimento. A vontade tem que dizer sim. Uma pessoa chegou a falar de você, você sente vontade de falar, não é pecado. Agora, se você falar, você consentiu. Você sentir raiva de alguém, você está aqui no trânsito da ira, né? Você sentiu uma raiva, a pessoa lhe trancou, a pessoa pisou no seu pé. Santo Tomás de Aquino, ele dá o exemplo de pisar no pé. Alguém pisa no pé, aí você sentiu dor, ficou com raiva, mas você racionaliza, você pensa. Essa pessoa pisou, foi sem querer, ou ela estava apressada, e aí você entende, né? Você dialoga com a sua ira, e aí você cede e você não deseja o mal àquela pessoa. Então, quem peca é a vontade, ou seja, quando você consente com aquela sua má inclinação. Ação, a definição de deliberação. Ação ou efeito de deliberar, de tornar uma decisão após pensar, analisar e refletir.
a argumentação sobre o assunto, polêmico, é um debate, ou seja, isso é a sua consciência. Você se depara com uma situação de pecado, você pensa e você não consente com aquela ocasião de pecado, então você não pecou. Mas se você consentir, você peca. Então, o pecado mortal é um pecado que eu tenho consciência, é um pecado que eu refleti, deliberei e consenti. Aí tem as 3 fases da tentação. A primeira é a imaginação e entendimento. A pessoa chega para falar mal de alguém para você, você fica pensando assim, fala ou não fala, se eu falar essa pessoa, vou acabar com a reputação. Você começa a imaginar, né? O demônio, ele age na imaginação e no sentimento. Ou seja, é o fruto proibido, a destruição daquela pessoa que você não gosta. Ainda não é pecado. Não há pecado enquanto a vontade não consentir. Aí a segunda parte é o deleite. Parte inferior da alma, ou seja, o que é a parte inferior da alma? É o sentimento, a memória e a imaginação. Começa a se inclinar para o mal, enquanto a vontade e a razão tomam parte superiores da alma. Enquanto a vontade não tomar parte, não é pecado. Perigo. Agora a vontade se sente ameaçada, porque você tá sendo impulsionado, a sua vontade está sendo impulsionada pela sua imaginação, sua memória, seus sentimentos. Você vai ou não vai consentir? A vontade nega o consentimento, mérito. A vontade cede o deleite e desfruta do prazer. Aí chega, você saboreia o prazer de ter destruído aquela reputação, o pecado. Então, tudo depende do livre consentimento da vontade. Meus irmãos, isso é muito importante na nossa vida. Amanhã, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, se a gente entender esse slide aqui, se a gente puder fazer a nossa vida, o nosso combate espiritual para o qual todos nós somos chamados, nesse slide, se eu pensar, toda vez que alguma situação de pecado aparecer para mim e eu refletir nesses 3 pontos, a consagração a Jesus por Maria vai ter sido uma grande mudança na vida dos senhores e das senhoras. Esse momento que vocês estão ouvindo essa formação, se vocês compreenderem, guardarem esse slide para o resto da vida de vocês, e em cada situação de pecado você lutar para não consentir, olha que graça grande a Mãe do Céu conseguiu para cada um dos senhores e das senhoras. Você pode perguntar assim, existem pecados imperdoáveis, meu irmão? Existe limite à misericórdia de Deus? Ele que é onipotente, existe limites? O próprio Cristo vai nos responder lá em Mateus. Todo homem, todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no vindouro, ou seja, nem nessa vida, nem no purgatório. Não há limites à misericórdia de Deus, mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Todo endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Então, a impenitência final é fruto desse coração endurecido. Não tem necessidade de Deus, ou seja, eu não preciso de Deus. Deus para quê? As pessoas, os modernos, os ateus, os agnósticos, os gnósticos, os maçons, enfim. Né? Para que Deus? Eu não preciso de Deus. A pessoa não se sente pecador. Que pecado? Eu não cometi nenhum pecado, não matei ninguém. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu não matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. E fecha-se ao convite de Deus a conversão. É o pecado pelo qual o homem se nega livre e conscientemente ao perdão e à misericórdia de Deus. O que Deus pode fazer. Claro que Deus é onipotente, mas Deus respeita, meu irmão, Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Esse é um Deus maravilhoso que nos ama incondicionalmente, mas Ele respeita as nossas decisões. E o tempo da justiça há de vir após o nosso último suspiro. Nós vivemos o tempo da misericórdia. Nós podemos nos arrepender até o nosso último suspiro. Quando você arqueja pela última vez, suspira
e falece a morte biológica, o seu corpo morreu, a sua alma, que é eterna, que não morre, ela vai seguir só dois caminhos, a salvação ou a perdição eterna. Peçamos a Deus que estejamos entre os eleitos. O professor Felipe Aquino, no Instagram, um dia desse, ele colocou lá os pecados contra o Espírito Santo, são 6, né? A desesperança na salvação, pecado contra a virtude teologal da esperança, a presunção, que é também um outro pecado contra a virtude da esperança, a presunção de já se salvar sem merecimento, são os dois pecados contra a esperança, né? A desesperança, que é o achar que não acreditar na misericórdia de Deus, e a presunção, achar que já está santo sem merecer, contradizer a verdade conhecida como tal, ou seja, negar os dogmas da fé, os dogmas que Deus nos revelou através da Sagrada Escritura e da sua Santa Igreja, ter inveja dos merecimentos que Deus faz a outros, tem algumas parábolas que Jesus nos conta sobre isso, ou seja, ter inveja dos bens espirituais dos outros, a obstinação no pecado, ou seja, você sabe que é pecado, mas continua no pecado por uma livre escolha sua, ou aquela pessoa que morre sem se arrepender, que nós acabamos de falar, esses pecados são pecados contra o Espírito e, portanto, como Cristo nos ensinou, são pecados que não serão perdoados nem nessa vida nem na próxima. O pecado mortal, ou seja, todo pecado, como nós vimos, matéria grave, os 10 mandamentos e os da igreja, que é cometido com plena consciência, nós entendemos isso, e cometidos deliberadamente. Muitos dizem que o pecado, que os 10 mandamentos são leis que nos aprisionam, mas pelo contrário, como nos diz o primeiro salmo, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem da água corrente, dá frutos na época própria, sua folhagem não murcha jamais. Tudo o que empreende prospera. Este é o homem feliz que obedece à lei de Deus. Peçamos à Virgem que seja ela o nosso modelo de obediência fiel à vontade de Deus. Que como ela nós digamos também, fazei, eis aqui a escrava do Senhor, fazei em mim segundo a vossa vontade. Que essa seja a nossa oração. Ó minha Mãe do céu, que eu possa ser fiel aos ensinamentos, à doutrina, ao projeto de Deus para a minha vida. Meus irmãos, resumindo, para a gente terminar, foi o que nós vimos. Qual a gravidade do pecado? Resposta: Deus ter se feito homem para pagar a pena que nos era devida. Qual a definição do pecado? Errar o alvo. O que nos leva a pecar? O pecado original e as suas consequências, a ferida na alma, a ignorância, a malícia, a fraqueza e a concupiscência. Porque os nossos primeiros pais pecaram? Porque Deus quis o homem livre para amá-lo livremente. O batismo não apaga a mancha do pecado? Sim, mas restam as feridas na alma, como nós vimos. Existem pecados mais graves ou todo pecado é uma ofensa a Deus? As imperfeições, os pecados veniais e os pecados mortais são diferentes. Nós entendemos um pouquinho sobre as características de cada um dele. E existem pecados imperdoáveis? Sim, existem. São os 6 pecados contra o Espírito Santo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde e que nos faça santos, que essa formação possa nos ajudar no caminho da santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Estamos abertos para tirar as dúvidas, esclarecer algumas dúvidas que possam aparecer. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.